Olá, meus queridos irmãos e meus amados amigos. Pela graça e misericórdia de Deus, estamos de volta para continuarmos aqui pregando a palavra de Deus. Eu quero agradecer a você que esteve orando por mim, desde que estive com problema de saúde, mas graças a Deus estamos aqui restaurados e Deus tem sido misericordioso. Deus é assim, Ele sempre foi, é e sempre será bom para conosco. Deus abençoe você e a sua família. Eu quero trazer uma reflexão, algumas reflexões, aliás, de um texto muito conhecido da Bíblia. Já falei aqui, já preguei sobre esse assunto, você já ouviu essa história muitas vezes. Na verdade, o texto é uma história contada por Jesus e escrita pelo evangelista Lucas, um dos renomados escritores do Velho Testamento. Lucas foi um homem que escreveu muito sobre Jesus, basta você ler o livro de Atos e para ver a precisão com que ele narra os fatos sobre Jesus. Você lê o próprio livro dele, Lucas, e você pode ver a maneira como ele discorre sobre o nascimento, o crescimento, o ministério, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus. É maravilhoso. Entre todas essas maravilhas que Lucas escreveu, movido pelo Espírito de Deus, para escrever uma palavra inspirada, entre todos esses textos, todas essas maravilhas escritas por ele, ele escreveu um texto que me chama muito a atenção, até mesmo porque é uma história contada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele apenas escreveu aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus ensinou. Lucas, que esteve com Jesus durante todos os seus 3 anos e meio de ministério, ele ouviu muito e viu muito daquilo que Jesus fez. E ele escreveu, entre muitos fatos, muitas histórias de Jesus, esta história que está em Lucas capítulo 16. Eu quero ler os versos 19 ao 31. Se você tem uma Bíblia, por favor, leia não apenas agora, mas leia durante a semana, durante o tempo que a gente estiver pregando sobre este assunto, porque eu quero tirar daqui, desse texto, 7 verdades fundamentais para a nossa vida, ok? É claro que nós não temos apenas 7 nesse texto, mas nós temos aí milhares. Mas escolhi apenas 7 verdades para que a gente possa estar aqui degustando sobre este assunto que é muito importante para mim, para você, para nós. Eu vou ler o texto, hoje nós estaremos dando aqui uma introdução ao assunto. As 7 verdades de Lucas capítulo 16, versos 31, aliás, 19 até o verso 31. Vou ler o texto nessa introdução. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E todos os dias vivia regaladamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as suas feridas. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Este agora está consolado, mas tu atormentado. E além disso, ou além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para nós.
E disse-lhe ele: rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que também eles não venham para este lugar de tormento. Disse Abraão: tem Moisés e os profetas, que eles ouçam. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com ele, ou for ter com eles, arrepender-se-iam. Verso 31, a história termina assim. Porém, Abraão lhe disse: se eles não ouvirem ou não ouvem a Moisés e aos profetas, eles não acreditarão ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que história fantástica! Parece uma história que causa medo, pavor? Não. Uma história que nos dá a ideia de um julgamento? Não. É uma história que nos ensina. É uma história que nos traz grandes lições e eu quero, pela graça e misericórdia de Deus, eu e você aqui, trazermos algumas dessas grandes e preciosas lições para as nossas vidas. Não pensem que Jesus está aqui tentando fazer medo, incutir medo, ou antecipadamente um julgamento às pessoas, ou se mostrando um Deus que manda as pessoas para o inferno, que lança as pessoas no inferno, que tem prazer no sofrimento das pessoas que morrem neste mundo. Não, de maneira nenhuma. Trata-se da palavra de Deus, e quando se trata da palavra de Deus escrita, nós encontramos em Romanos capítulo 15, versículo 4, que tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino, para que, pela consolação e paciência das Escrituras, nós venhamos ter esperança. Portanto, o que está escrito não é para julgamento, não é para causar medo, não é para mostrar um Deus iracundo, mas para o nosso ensino. Por favor, pense assim, nós vamos aprender o que está escrito nessa história e eu espero que isso possa nos ajudar muito. Tratando-se ainda da palavra de Deus, Paulo escreveu a Timóteo 2 cartas. Timóteo era um pastor e companheiro de Paulo no ministério. E ele escreveu 2 cartas a Timóteo e na segunda carta, no capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo escreveu o seguinte, aliás, 1 Timóteo, capítulo 3. Sim, 2 Timóteo, estou confundido aqui. 2 Timóteo, capítulo 3. Veja o que ele diz nos versículos 16 e 17, relacionando-se à palavra escrita. Essa palavra que nós estamos estudando. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Portanto, a palavra de Deus, ela foi escrita neste objetivo, para nos ensinar, mas para nos corrigir, para nos instruir em justiça com a finalidade de crescermos, mas crescermos instruído para toda boa obra, para fazermos obras que agradam a Deus. Não poderíamos agradar a Deus a não ser através da sua palavra e não poderíamos sabermos como agradarmos a Deus a não ser através da palavra escrita. Deus se revela a nós através da palavra escrita. Portanto, o texto que lemos, embora sendo um texto muito pesado, tanto de se ler quanto de se ouvir ou de se pregar, é claro que é um texto instrutivo. É um texto que nos traz grandes e profundas lições. Ainda dentro desse assunto, a palavra de Deus, João capítulo 5, verso 39, o que disse Jesus? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, são elas que falam de mim. Portanto, mais uma vez, aqui o objetivo do texto que nós acabamos de ler. O capítulo 8 de João, Jesus Cristo disse no verso 32, conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Verso 36 ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ainda para finalizar esta questão sobre a palavra de Deus escrita, mostrando que o objetivo não é fazer medo, não é fazer um pré-julgamento ou mostrar um Deus iracundo, ainda o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz, aliás, 12, verso 4, ele diz: toda a palavra de Deus, ela é como espada de dois gumes. Quer dizer, uma espada de dois cortes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta ou preparada para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Portanto, a palavra de Deus tem esse efeito de nos ajudar a compreender o cerne, o âmago, as profundezas de Deus. É isto que Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 2 da sua primeira carta, que o Espírito revela as profundezas de Deus para nós. Portanto, aquilo que o olho nunca viu, aquilo que nunca subiu ao coração, aquilo que nunca se ouviu com o ouvido ou com os ouvidos, foi exatamente isso que Deus preparou para nós. Nós temos aqui um texto que Deus preparou para nós grandes e profundas lições. Te espero na próxima mensagem para vermos a primeira verdade que nós temos nesse texto escrito por Lucas, porém ensinada, uma história ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Quero mais uma vez terminar orando. Pai, muito obrigado pela tua graça, obrigado, Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias, obrigado por estarmos aqui, ó Deus, de volta pregando a tua palavra, obrigado pelos meus irmãos e amigos que do outro lado estão me assistindo. Fala ao seu coração, dá-lhes, ó Deus, um dia de paz na presença do Senhor, sob o aprendizado da tua santa e bendita palavra. Guarda as nossas vidas, pois nós oramos agradecidos por tudo no precioso nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Muito obrigado. Vamos continuarmos juntos mais uma vez, até que Deus queira. Forte abraço, tenha um bom dia na presença do nosso grande e eterno Deus.